Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de maio de 2025, quinta semana de Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Beatos Padre Manuel Gonzales e seu coroinha Adílio Daronque, fuzilados no Brasil, século XX. Padre Manuel Gomes Gonzales e seu coroinha, Adílio, são mártires que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados a duas árvores em um morro, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio que seus algozes tinham contra a fé cristã e contra a Igreja Católica. Embora os seres humanos se recusassem a aceitar a mensagem de respeito mútuo aos santos mártires, parece que a natureza não o fez, pois nenhuma fera ou animal os tocou, apesar de ter sido fuzilado e ter colocado lá no meio da mata, né? Os habitantes dos Três Passos encontraram seus corpos ainda intactos, 4 dias depois da sua morte. Seus restos mortais foram enterrados na proximidades por 40 anos. Em 1964, seus corpos foram exumados e transladados para a igreja paroquial de Manoai, em Rio Grande do Sul, e um monumento foi erguido no local de seu martírio. Em 16 de dezembro de 2006, o Papa Bento XVI proclamou o decreto do martírio desses dois fiéis servos de Cristo assassinados por causa da sua fé. Santos, Beato Padre Manuel Gonzales e Adílio Daronque, rogai por nós. Hoje, então, nós vamos ver na primeira leitura, em Atos, capítulo 15, como que a igreja está surgindo e está cheia de dúvidas em termos de doutrinais, né? Interessante que, no meio das dúvidas, Paulo e Barnabé resolvem, então, junto com a igreja local, não ficar resolvendo por eles mesmos. Vão buscar em Jerusalém, ali o que seria o primeiro concílio de Jerusalém, né? O concílio dos apóstolos e principalmente de Pedro, sobre as questões doutrinais. No responsório, o Salmo 121, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, toda essa importância da igreja, tá vendo? A igreja que você tem hoje é uma igreja que caminha, ela tem a sua natureza apostólica. É a mesma igreja que Cristo falou a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E no Evangelho, né? Onde nós vamos ver em João, capítulo 15, de 1 a 8, onde o Senhor fala da videira. E a videira é o reino de Deus, é o próprio Deus. E também aqui nós podemos falar que esta videira é também a igreja de Jesus. Então está ligado à videira. Todo aquele que se desliga da videira é um galho solto neste mundo que tem por destino secar, né? Mas quem está ligado na igreja, ligado em Cristo Jesus, esse tem a seiva da árvore que vai lhe manter dando frutos. Então vamos ouvir atentamente a palavra de Deus nesse dia que o Senhor separou para nós. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos.
Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que havia abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão colhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ordem que dada neste evangelho é que se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes. Veja que tem uma ordem que permanecer em Cristo e permanecer atento à palavra de Deus. Quem obedece essa ordem tem direito a esta promessa. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis fruto e vos torneis meus discípulos. Mas Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Se ele fala que ele é a videira verdadeira, é porque ele também está lembrando aos apóstolos que existe videira falsas por aí. Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa fé. Aonde eu estou me juntando para glorificar a Deus? Qual é a origem dessa instituição? Qual é a origem desta igreja? Será que é verdadeira videira? Né? E o meu pai é o agricultor? Então, nós temos que ter esse cuidado. E esse cuidado é o que o Paulo e Barnabé têm na primeira leitura. Veja que eles saem de Antioquia, vão buscar ali os apóstolos, entre eles Pedro, nosso primeiro papa, os anciãos, e coloca ali as questões. Olha a questão que ele coloca, versículo 5, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns do que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então está aqui, sutilmente,
Paulo e Barnabé perceberam, esta não é a verdadeira videira. Aquilo que Jesus falou para a gente, que a verdadeira videira. Então, ter cuidado. Eles estão querendo dar extensão à filosofia judaica, dando o nome de cristianismo. Não, não é assim. Observar a lei de Moisés, todos nós temos que observar, mas aqui, obrigá-los a observar a lei de Moisés seria obrigá-los a observar o Talmud, ou seja, mais 613 leis que foram adicionadas aos 10 mandamentos e obrigá-los também a observar essas leis e entrar naquele conflito do sábado outra vez, onde o Senhor Jesus já falou que o sábado não foi feito para o homem, mas o Filho do Homem foi feito e o homem foi feito para o sábado. Então aquela questão toda, né, que acabam matando pela caneta, matando pela pena, matando pela lei. Então nós temos que ter esse cuidado, porque veja, os mártires de hoje, os beatos Paulo Manuel Gonzalez e Adílio morreram praticamente por causa dessa divisão, protestantismo e católicos. Então, como aqueles que tinham a arma não aceitavam a Igreja Católica, praticamente por este motivo, né, que acabam sendo martirizados ali. Então, nós temos que ter essa atenção, porque o Salmo 121 fala que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi. Então, ouvir que me disseram significa eu estou atentamente, estou ali na videira, mas estou com meu coração, meu intelecto. Que alegria. Jerusalém, cidade bem edificada, um conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Mais uma referência sobre a igreja Jerusalém, cidade edificada pelo sangue dos mártires, por uma história apostólica, por uma tradição apostólica e que nos traz a palavra de Deus, que nos traz toda uma doutrina realista, uma doutrina voltada e centrada em Cristo Jesus. Assim, pedimos a Deus que possamos cumprir essa ordem que Jesus nos dá e esse direcionamento que a liturgia nos dá hoje. Se permanecerdes em minhas palavras, permaneceres em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então, obedecendo ao que recomenda o Evangelho de hoje, eu vou pedir sobre nós o Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, pelo vosso Filho Jesus, a porção do Espírito Santo necessária para que possamos honrar-te, para que possamos anunciar a boa nova a todos aquelas pessoas que o Senhor nos confiar. Dai-nos, Senhor, esse Espírito Santo, no sentido de sermos também testemunhos da presença de Jesus Cristo em nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, divulgando em suas redes sociais esse estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham obedecer à ordem de Jesus Cristo nesse dia de hoje. Permanecer na videira, permanecer na palavra, para aí sim ser beneficiário da promessa. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será concedido. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.